Sejam bem-vindos, meninos. Eu sou o professor Marcos Dominício, sou professor de arte e a gente vai trabalhar com o projeto Terceiro Ano Tira Férias. E o convite a vocês é, vamos meter a cara na informação, vamos buscar mais informação para que a gente possa, trabalhar o nosso conteúdo, que é arte moderna, e vários andamentos a seguir, ok? A gente vai começar trabalhando com esse conceito do que seria arte moderna, né? A arte moderna, teoricamente falando, ela começa a partir do século XX. Mas a gente vai dar um leque mais amplo e colocar sobre essa questão do conceito da arte moderna em paralelo com a Idade Moderna, que vem depois da Idade Média. E aí a gente vai trabalhar a seguinte situação: academicismo, impressionismo, pós-impressionismo e as inovações tecnológicas mais recentes seriam a fotografia e o cinema, ok? Então a gente começa agora com o academicismo. O que veio a ser o academicismo? Ele começa a trabalhar técnicas, regras e escolas que são vigentes, né? Essas escolas que são vigentes, elas vão contrapor tudo o que acontece na Idade Média. O que acontece na Idade Média? Uma estrutura completamente religiosa e esse academicismo, que seria um conjunto de estilos, um conjunto de escolas que vem do Renascimento, Barroco, aí passa pelo neoclassicismo, romantismo, realismo, ele tem regras específicas e a gente vai formar um pacote econômico só e chamar de academicismo para facilitar. A pergunta é, chega ao Brasil essa situação? Com certeza, né? Aqui no Brasil a gente tem, na figura de Dom João VI, quando ele traz para cá, logo depois que ele chega ao Brasil, a missão artística francesa, que tem como objetivo fundar a primeira escola acadêmica de belas artes do Brasil, e aí a gente tem artistas que não precisam mais sair do Brasil naquele período para poder estudar e voltam para cá fazendo. E aí você tem os primeiros artistas formados no Brasil com a Escola Acadêmica Brasileira. Então, o que seria esse academicismo? Vamos passar para a gente dar uma olhada. Ele trabalha mais ou menos esse fim do século XIX, início do século XX, mas ele vem ainda do século XIX com algumas regras técnicas, né, e formais que vão dar esse conceito da estrutura da arte moderna. O século XIX ele é marcado pelas maiores mudanças, né, que vem desde o início da formação acadêmica do neoclassicismo, que trabalha aquelas características que vêm da Grécia e de Roma, que passam pelo Renascimento e vão chegar até o século XIX, até a Revolução Industrial e as consequências, ok? Então, esse academicismo, ele vai começar a ter a sua semente ali no Renascimento, né, que justamente baseado na razão, o homem como centro de todas as coisas, a arte passa a ser um mecanismo desse processo, e aí ele vai se estendendo até o final do século XIX com o impressionismo, que já vai ser pautado em regras técnicas e científicas. Ok? Então, há um período de construção onde é importante regras bem específicas de volume, imagem, perspectiva, proporção. Ou seja, professor, mas na prática, o que é isso? Eu vou desenhar e quero que você entenda, diferente disto aqui, que realmente a pintura é aquilo que realmente é. Né? Se eu olho a Mona Lisa, por exemplo, eu vejo ela com todas as características. Então, essas regras passaram a ser ensinadas, por isso a gente chama de academicismo. Onde começa isso? Na Grécia e Roma. A interferência é tão grande que esse academicismo, na forma do neoclassicismo, por exemplo, ele chega aqui em São Luís. Né? Você tem prédios aqui em São Luís que têm influências neoclássicas ou acadêmicas, tais como o Palácio dos Leões, o Teatro Horto Azevedo, a Igreja da Sé, entre outros. Nesse caso, a gente está vendo uma imagem do Panteão de Paris, né, que lembra muito um templo grego, mas, na verdade, ele tem características tanto gregas quanto romanas, né, colunas, essa peça triangular que a gente chama de frontão, que todos nós já vimos em outros episódios, outros elementos, a Grécia especificamente, entre outros, beleza? O objetivo era que esse academicismo tivesse regras como uma escola tradicional. Então você estuda pintura grega, pintura romana, pintura renascentista, e o artista é formado para fazer obras específicas que seguem regras clássicas. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Né? Essa Academia de Belas Artes ela acontece na Europa primeiro, depois ela vai se expandindo para outros países, até chegar aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Ok? A gente vai começar trabalhando com algumas questões, porque já é parte para o prático. A primeira questão que a gente tem é justamente o quadro de Napoleão Bonaparte. Muita gente comenta que Napoleão era muito baixinho, e a maioria das obras que você tem de Napoleão, você não vê Napoleão junto com outras pessoas. Por quê? Porque como ele tinha 1,60 m e alguma coisa de altura, né, por uma questão de imponência do poderio do imperador, né, o próprio Jacques-Louis David, o pintor dessa obra, ele preferia, inclusive sobre ordem de Napoleão,
que enaltecesse essa figura, né? A imagem que está aí na tela é Napoleão cruzando os Alpes, né, que é um óleo sobre tela feito por Jacques-Louis David, que é considerado um dos pintores mais importantes do neoclassicismo ou da escola acadêmica neoclássica, né, que também era amigo pessoal de Napoleão. Sobre essa questão da pintura de Napoleão cruzando os Alpes. Alternativa A, utiliza técnicas e suportes artísticos inovadores, reflete a percepção da população sobre a realidade, caricaturiza episódios marcantes da história europeia, idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes ou compõe obras com a base na visão crítica de artistas consagrados. Antes de responder, é bom a gente lembrar que o neoclassicismo tinha como princípio o seguinte: eu vou enaltecer, melhorar aquilo que existe. É como se fosse um Photoshop da época. Vamos ver qual é a questão? Qual é a resposta? Idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes. Mas como isso reverbera diretamente no que a gente conhece? Bom, aqui no Brasil nós temos uma obra chamada O Grito Ipiranga, que na verdade é uma gigantesca obra, né, que idealiza alguma coisa que realmente não aconteceu. Por isso que essa pintura, nesse caso, exalta o heroísmo e o poderio de Napoleão, apesar de muita gente olhar meio atravessado por causa da altura. Ele foi um gigantesco comandante e tinha uma história muito grande sobre isso. E as pinturas acabam retratando essa situação. Vamos lá? No Brasil, esse academicismo ele chega na forma de uma faculdade. Então você tem a primeira faculdade de Belas Artes, e aí a gente vai apresentar a seguinte situação. O objetivo da arte brasileira é retratar a história política brasileira e a história social. Então os pintores brasileiros aprenderam as técnicas neoclássicas europeias, mas adaptaram como o famoso jeitinho brasileiro. A seguir, a pergunta é, qual dessas imagens já começa a apresentar características da modernidade, mesmo sendo acadêmicas? Primeiro quadro, aquilo que eu falei para vocês. Independência ou Morte, o Grito Ipiranga, que todo mundo conhece desse jeito, de Pedro Américo. Pedro Américo, atenção a esse nome. Pedro Américo, uma das figuras mais importantes da arte brasileira. Não sei se alguém, volta só um pouquinho a imagem aí, não sei se alguém prestou atenção, né, mas se a gente olhar com calma o quadro do Grito Ipiranga, né, a formação dos dragões imperiais e a posição de Dom Pedro I se encontra, eles formam um desenho de um coração. Observem com calma aí. Então, por aí você já tem que alguma coisa tem errado. O quadro foi encomendado pelo filho dele, Dom Pedro II, 22 anos depois do acontecido, né? Esse quadro aconteceu, tem toda uma história por trás, mas ele é bonito. Segundo quadro, cena de carnaval, Jean-Baptiste Debré. Debré foi um pintor da missão artística francesa, francês neoclássico, que veio ao Brasil, passou entre indas e vindas, mais ou menos 50 anos, e se apaixonou por tudo que era exótico no país. Essa obra é de como ele vê o carnaval, ou a base do carnaval, pelos escravos na época, naquele período. É uma aquarela pequena, mais ou menos desse tamanho. Terceira obra, letra C. O Caipira Picando Fumo. Eu tive o privilégio de ver essa obra ao vivo, é praticamente do tamanho de uma porta, né, residencial. É uma obra fantástica, de um super realismo, mas ao mesmo tempo é uma obra ímpar, porque mostra, pela primeira vez na história, uma figura brasileira, o cotidiano de um caipira. Ele simplesmente sentou na porta e pegou o fumo que começou a picar para fumar. Letra D. A primeira missa no Brasil. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu acho esse quadro maravilhoso, né? Os índios são tão bonitinhos, parecem os meninos da educação infantil sentados ao redor, né, esperando o padre fazer a missa, né? Isso é óbvio, né? Aconteceu no século XV, início do século XVI, 1500, e o quadro foi pintado no século XIX. Então tem um parâmetro aí bem grande que o pintor idealizou a obra de maneira bem interessante. Né? O quadro de Vitor Meirelles, ele tem 2,60 metros de altura, de comprimento, por 3,60 de largura. E aí é um quadro fantástico, mas, como eu disse para vocês, é uma idealização, que é o princípio do academicismo. E a letra E, a entrada da Bahia e da cidade do Rio de Janeiro a partir do terraço do convento de Santo Antônio, de um pintor chamado Nicolas Tournai, ou um dos primeiros pintores da Academia da Missão Artística Francesa, que tornou-se professor da Academia de Belas Artes. Esse quadro é interessante porque ele retrata o Rio de Janeiro como realmente era naquele período, já no século XIX, a visão do Rio de Janeiro, né, sobre a ótica do artista. E aí a arte começa a retratar vários pontos sociais, geográficos e históricos daquele período. Qual é a resposta? O Picador de Fumo, de Almeida Júnior. Essa obra, ela tem um quê de modernidade, por quê? Porque
o pintor consegue romper com as regras que são estabelecidas da Europa. Ele traz na obra a seguinte situação, ele traz o homem brasileiro como centro da obra, que até então ninguém tinha feito. Né? Mesmo nas aquarelas de Debré, quando ele vai representar escravos, negros, índios ou o cotidiano, ele não faz o que Almeida Júnior faz na obra. Ele já começa a colocar os tons mais quentes, tons de terra e principalmente a ideia do Brasil como o Brasil realmente é. O interessante perceber é, atenção a esses três nomes, Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. Esses três pintores, eles são extremamente importantes para o academicismo brasileiro e mais ainda, se alguém quiser dar um pulo lá no Palácio Leões, que deve estar aberto para visitação nos próximos meses, tem um quadro de Vitor Meirelles, desse pintor acadêmico brasileiro do século XIX, aqui em São Luís. Próxima questão, né? Anita Malfatti, nossa representante da Semana de Arte Moderna. Primeiro, vamos estabelecer a situação. O que foi a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna é uma consequência natural ao ensino da arte acadêmica brasileira do século XIX, que chega ao século XX e começa a ser questionada pelos próprios pintores. Então, eu estudo na Academia de Belas Artes, tem uma série de regras, mas essas regras elas não são suficientes para que eu possa sanar minhas próprias necessidades. E aí começam esses questionamentos no início do século XX, que vão dar vazão à Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna? Um movimento de disputa de intelectuais. De um lado, intelectuais puxados por Oswald de Andrade. Do outro lado, não vou comentar sobre Monteiro Lobato, porque a gente já vai polemizar muito a situação. De qualquer forma, Anita Malfatti era pintora, era mulher, veio da Europa com uma carga de profissionalismo gigantesco, né? Era muito aplaudida e elogiada na Europa, entretanto, aqui no Brasil, a primeira exposição individual de Anita Malfatti, ela foi massacrada pelo Monteiro Lobato com duras críticas no jornal. E a ideia era justamente, na Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, criar uma série de novas proposições e trazer o Brasil para o que já acontecia na Europa, que foi o modernismo europeu e as vanguardas europeias, o cubismo, o fauvismo, o expressionismo, entre outros movimentos que vieram depois. Okay? Então, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas pretendiam, letra A, libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. B. Defender o limite de uso de cores fortes, seguindo os padrões acadêmicos de harmonia, equilíbrio, profundidade e reprodução da realidade. C. Representar a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Letra D. Manter de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Letra E. Buscar a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados pelas regras clássicas. Antes da gente responder, não esqueça o seguinte, o academicismo, ele segue regras. A Semana de Arte Moderna e o que aconteceu no século XX era justamente a oposição do que o academicismo lecionava desde o século XIX, do final do século XIX, e que já vinha da Europa. Nossa resposta? Libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando cores, originalidade e temas nacionais. Nomes que devem ser levados em considerações da Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, volta a imagem um pouquinho. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcante, Anita Malfatti. Nota, Tarsila do Amaral é um nome extremamente recorrente e importante da Semana de Arte Moderna, mas Tarsila do Amaral não esteve na Semana de Arte Moderna, não participou da Semana de Arte Moderna, a não ser a documentação que, por vias de amizade com a Tarsila, com a Anita, perdão, ela enviou material sobre futurismo, entre outras coisas, ao Brasil. Mas Tarsila do Amaral é um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro, justamente por quê? Porque ela foi a primeira artista brasileira a criar oficialmente um estilo de arte puramente nacional, o antropofagismo. Próxima questão. Em sua exposição em 1917, Anita Malfatti apresentou em suas obras uma forte influência expressionista. Só para relembrar, o expressionismo é justamente a escola de arte que trabalha com valores exacerbados emocionais e cargas tensas e ao mesmo tempo dramáticas, mas também depressivas, angustiantes. Eu até comentei com um grupo de alunos que nós estamos vivendo um momento bem expressionista, onde todo o pessimismo prevalece sobre o geral. E como esse expressionismo era um movimento de vanguarda, tinham como fundamento a expressão de
sentimentos fortes e pesados, emoção mais interior do artista, ou seja, o que o artista sente, ele coloca na obra, e para que isso fosse desvinculado das regras formais da representação acadêmica, a questão é, apesar da influência do estilo europeu, ela também buscou representar na cultura brasileira, né, obras bem nacionalistas, que é a característica que já vem do academicismo, mas ele vai ganhar forma, por exemplo, na Semana de Arte Moderna. Então, o que acontece? Os pintores do academicismo, eles começam a fazer essa transição até chegar no modernismo, que é a obra, por exemplo, que a gente vai mostrar agora, na Tropical, de Tarsila do Amaral. Mas o que tem de tão interessante nessa obra? Bom, você coloca a primeira situação, que é um padrão de beleza de uma mulher que não corresponde a uma mulher europeia. Ela não é branca, ela não tem cabelos loiros, ela não tem olhos azuis, ela tem traços mestiços, traços negros, né, a preta daquele período, a mulata daquele período, a negra daquele período, a mulher que era a cara do Brasil. Mesmo que não tivesse o conceito da consciência do negro, do contra o racismo ou não, esses artistas começam a representar um padrão de beleza e figuras que são a cara do Brasil. Frutas que aparentemente são tropicais, e aí ela começa a quebrar com os paradigmas, mas ela não é a única. Vamos passar a próxima imagem? Qual a melhor alternativa que caracteriza o academicismo? Usava parâmetros de representação visual, tal como perspectiva, proporção, volume, sombreamento, para abordar temas de protesto político e social, conjunto de regras rígidas para a produção artística, cujo maior valor era a imitação mais próxima da realidade, sistema de cores e formas que procurou libertar a representação do belo, dos parâmetros da harmonia e equilíbrio, da antiguidade clássica, lembrar gregos e romanos, buscar hierarquia de representação artística, onde as cenas mitológicas, alegóricas e religiosas eram consideradas menos nobres. Letra E, nosso último item. Jacques-Louis David, Claude Monet, Renoir, Delacroix são alguns representantes da arte acadêmica responsáveis por desenvolver parâmetros visuais como perspectiva, volume, profundidade, sombreamento. Qual desses itens melhor caracteriza o academicismo? Regras rígidas para a produção artística, cujo maior valor era a imitação mais próxima da realidade. Vamos lá? A gente está finalizando esse capítulo, esse item, e aí eu quero mostrar dois quadros importantes, extremamente importantes, para a gente ter uma noção do que foi essa quebra do academicismo e o seguir do modernismo. Operário de Tarsila do Amaral. Eu sempre brinco que isso não cai em Enem, ele despenca no Enem, porque esse quadro não é só um quadro, ele é um tratado social, político, de geopolítica, geohistória, arte, sociologia e por aí vai, e principalmente, nossa última obra, o Abaporu de Tarsila do Amaral. Professor, mas por que esse quadro é tão importante? Bom, o Abaporu, ele tem a linguagem do fauvismo europeu, a linguagem do cubismo europeu, a linguagem do expressionismo europeu com a cara do Brasil. Basicamente isso. Então, a gente vai finalizando nosso primeiro módulo, que é o de academicismo. E aqui a gente termina o primeiro bloco. Eu quero agradecer a vocês. Na próxima a gente vai continuar comentando sobre partes da arte moderna. E um abraço, até a próxima.